Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do Persol Feelings aqui na plataforma Escala Humana. Prazer enorme receber você aqui na nossa casa em mais uma edição do Persol Feelings. Então, se você se sente à vontade, já dá aquele like aqui pra gente, compartilha o nosso conteúdo, te inscreve aqui no nosso canal e faça seu comentário aqui no Persol Feelings, que tem a super força, né, dos nossos amigos, queridíssimos amigos da Persol Persianas. Está começando mais uma edição do programa. Hoje um programa muito bacana, muito especial, que eu vou curtir muito fazer, já que, né, vou participar também com as nossas queridas Fran Santos, lá da Persol Persianas, e a arquiteta Miriam Runge, para falar sobre neuroarquitetura, um assunto cada vez mais importante, com mais profissionais se engajando, e a gente traz aqui para debater com você. Já estou aqui com elas, minha querida Fran. Tudo bem, Fran? Tudo bom, Alexandre? Olá, oi, Miriam. Voltamos. Miriam, bem-vinda novamente. Tudo Obrigada, é um bem? prazer estar aqui novamente. Olha, hoje falando aqui sobre um assunto que a Miriam domina como poucos, né, Fran? É isso aí, não, é autoridade total, né? Não só aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas no Brasil, né, Miriam? Brasil É uma inteiro. honra poder contar com ela aqui mais uma vez, conversando com a gente. E é legal como esse assunto da neuroarquitetura tem despertado interesse em todo o Brasil, né, Miriam? Exatamente, é um prazer, obrigada pelo convite mais uma vez. O que acontece? Quando a gente fala da inovação, a gente sempre diz que a inovação é a subida de um monte. Em algum lugar existe uma fenda, e algumas pessoas elas pulam essa fenda, né? E os outros ficam lá olhando, será que vai dar certo? Será que isso é uma moda? Será que isso vai passar? Quando a gente pula a fenda, isso aconteceu comigo lá em 2016, 2017, as outras pessoas começam a olhar e ver que aquilo efetivamente não é uma moda, não vai passar. Então todo mundo começa, e isso é comportamento humano, todo mundo começa a pular a fenda também. E aí a gente vai subindo esse monte, né? Essa montanha que eu diria assim que é a absorção do conhecimento. Muito bem. E tu recentemente esteve em Recife, né? Numa palestra lá, num evento, e a Persol foi uma das apoiadoras. Como é que foi essa experiência lá, Miriam? Perfeito, foi ótimo. A Persol sempre ajudando aí, né, a divulgar esse conhecimento. A gente chamou vários arquitetos do Recife, porque estava acontecendo uma feira na área hospitalar lá. Eu fui lançar um produto que eu desenvolvi para cadeirantes. Então, a gente aproveitou a feira, a gente levou esse conhecimento da neuroarquitetura em ambientes da saúde e promovemos um evento lá com vários apoios. O pessoal que elaborou e produziu essa cuba também era um dos apoiadores. E a gente produziu esse evento, então, para conseguir falar sobre a arquitetura da saúde, sobre a relevância desse tema hoje em dia, né? E aproveitar e também unir, trocar, conversar com as pessoas, é sempre uma troca excelente. Vou te fazer um questionamento, mas eu quero a participação da Fran também, porque a Persol entra nisso de uma forma bastante definitiva, tá? Que é o seguinte, eu sempre pergunto aqui para os arquitetos, a gente já sabe a resposta, uma pergunta retórica, mas agora eu acho que ela toma uma outra dimensão. Se os ambientes podem curar, né? A gente sabe, e eu vou pedir para te falar sobre isso, mas me parece que com a questão da neuroarquitetura, esse sentimento de cura ficou muito mais cristalino a percepção, né? Até pela medição dos próprios resultados, né? E por que eu falo da Persol, né, Fran? Porque vocês, o produto de vocês se insere perfeitamente nessa questão, né? Porque quando a gente fala em persianas, a gente está falando em conforto. Com certeza. Né? E não pode haver cura sem conforto, Com né? certeza. Vou deixar a Miriam começar e aí complemento. Vai lá, Miriam. Perfeito, obrigada. O que acontece? A neuroarquitetura ela vem para nos trazer esse conhecimento do quanto o ambiente nos impacta. Então, quando a gente... Vamos citar o nosso exemplo aqui de persianas. A gente consegue ter um controle de iluminação, a gente consegue ter, por exemplo, um controle de ventilação, a gente consegue filtrar raios, tudo vai ser protegido, mas até bem pouco tempo atrás a gente pensava que essa proteção poderia ser para mobiliário, poderia ser para piso, poderia ser para texturas, né, tecidos. Hoje a gente sabe que o conforto visual ele é saúde e que nós, na nossa percepção diária, muitas vezes não vamos ter esta consciência. Então, a neuro ela vem com esse conhecimento,
O que efetivamente é muito bom para nós na questão visual, na questão da iluminação, na questão da temperatura de cor, na questão da ventilação. Né? E se a gente consegue levar isso, puxando o gancho também do ambiente da saúde, eu digo assim, é uma briga antiga minha, porque algumas vezes eu já estive também em hospitais, quem esteve vai lembrar, a gente passa frio, a gente não sabe se é dia ou noite, então isso tudo causa uma confusão cerebral que ela não é saudável, sob nenhum aspecto. Claro que existem outras premissas, eu preciso estar dentro do hospital e tendo o meu tratamento lá necessário, não é sobre isso, mas é o quanto o nosso ambiente consegue contribuir, ainda que milimetricamente, falando, né, sobre escalas arquitetônicas e escalas humanas, milimetricamente, a gente precisa dessa contribuição. Então, levar para dentro de ambientes da saúde toda essa tecnologia, claro que vai ajudar muito na promoção da saúde e da cura. E como é que vocês enxergam isso, Fora? Porque foram apoiadores desse evento que falava justamente sobre isso, né? Sim, então, imagino que já exista uma condição, já existe um pensamento dentro da Persol voltado para esse tipo de conforto também. Existe sim. Tem a questão técnica, né, Alexandre, assim, da questão de termos tecidos certificados, porque ambientes de saúde, grande maioria das vezes, eles exigem certificações, né, dos produtos que ali são colocados, como, por exemplo, a certificação de que aquele tecido não emite, né, gases voláteis, certificação de que o tecido tem um retardante de chamas, né, numa eventual caso de incêndio. Então, tem as propriedades técnicas dos tecidos e tem também a própria questão aí hoje da ampla variedade que a gente estava comentando, né? Quando a Miriam diz, quem já esteve num hospital, um espaço de saúde, geralmente a gente lembra, né, a questão do frio, não só pelo ar-condicionado, mas a frieza, às vezes, até do próprio, da arquitetura interna, né? Do espaço, as cores. E isso hoje também a gente já tem opções variadas de produtos com outras cores. A gente já vê muitos consultórios, espaços de saúde em que o projeto arquitetônico já ousa inserir cortinas em tons de cinza, em tons até escuros, né? Não fica mais só naquela coisa do branco, do bege. Então, o fato de nós termos essas opções e, ao mesmo tempo, com as propriedades técnicas necessárias, né? É bem isso. O que acontece? Por que a gente, quando pensa no ambiente hospitalar, pensa naquele ambiente branco, frio? Porque isso é uma questão histórica. Se a gente for estudar a história hospitalar, ela nasce como um ambiente que precisa ter asepsia, precisa ser de fácil limpeza, né? Mas aí a gente vem vindo com a história, vem adquirindo esses conhecimentos e vem criando produtos também mais tecnológicos, né? Muitos arquitetos ainda acreditam que a gente não pode ter uma persiana dentro de um consultório, né? Porque não tem esse conhecimento ainda de que existem tecidos com todos esses atributos fáceis de manter, porque a manutenção é muito importante, né? Exato. Com produtos bactericidas, inclusive, que a gente pode trazer para cá, né? Então... E muitas vezes com um aspecto natural, né? Ele tem essa tecnologia, ele tem uma composição sintética para facilitar a asepsia, mas ele tem um componente visual que agrada, né? Que aconchega. Então, a gente está falando de desempenho de produtos. Sim. E esse desempenho de produtos vai causar o quê? Uma percepção diferenciada no meu cérebro. Sim. Então, quando eu chego num hospital e ele tá... Eu lembro, assim, a primeira vez que eu cheguei num hospital aqui em Porto Alegre, onde até foi um projeto lindo, incrível, de uma grande amiga, arquiteta, que eu admiro bastante, que eu olhei e disse, nossa... Faz muito tempo, ela já estava, e eu disse assim, parece um hotel, eu não estou entrando num hospital. Então, assim, as texturas, olha o impacto que naquela época eu já senti. Então, imagina um paciente, ele precisa ser mais acolhido, porque ninguém entra num hospital para... Claro, quando nasce uma criança e tal, aí é tudo festa, né? Mas fora o nascimento de um bebê numa família, o resto todo é sempre muita dor e sofrimento. Ninguém... hoje eu vou passear no hospital, né? A gente quer passar longe daquela calçada, E tu sabe como isso é importante, que eu vou trazer um relato bem pessoal, né? Eu servi no Exército, né? Soldadinho lá na enfermaria. Olha. Enfermeiro, durante um ano. E aí o que acontecia? O responsável pela enfermaria, porque sabe, quartel é aquela pegação de pé, um usando com o outro, intimidando, e ele dizia para nós: vocês podem fazer isso em qualquer lugar do quartel, menos aqui na enfermaria. Aqui não importa quem entrar, vai ter que ser tratado com respeito, com cuidado,
porque é um momento delicado, Frágil. frágil, até o mais forte está frágil. Exatamente. Então a gente tem que... esse estudo da neuroarquitetura voltado para a saúde, Miriam, ele tem algum marco, tem algo que a gente pode dizer que foi um balizador para ter essa preocupação, porque isso que tu traz, que a Fran também falou, é muito importante. A gente tem um período histórico que parece que a gente não cuidou muito disso, né? E hoje, quando vocês falam, a gente pensa, nossa, mas parece tão óbvio que tivesse que ser assim. Houve algum momento, assim, um marco nesse sentido? Houveram vários momentos na história, né? Então, o que acontece? Nós temos aí vários marcos onde o hospital vai se modificando. Certo? Mas eu diria assim, ó, que o surgimento, por exemplo, do centro de pesquisa, né, na Califórnia, que foi conduzido ali pela década de 50 pelos Salts, eu acho que é assim um marco na questão da revolução em pesquisas que envolvem espaços, arquitetura, certo? Por quê? Porque ali, efetivamente, depois que ele se dá conta que ele não está... O Jonas Salk, né? Ele pesquisava a vacina da polio. E ele, dentro, quem é pesquisador vai entender, ele, em um determinado momento, ele se sentiu um pouco travado na sua criatividade, e aí ele tira férias. E ele vai, então, para um mosteiro em Assis, e quando ele está lá no meio daquele ambiente incrível, quase que de férias, né? Ele tem, então, um estalo e começa a se perguntar, será que o ambiente me impactou para me deixar mais criativo? E aí ele volta com essa ideia para a Califórnia, chama um grande arquiteto amigo dele, Louis Kahn, e eles criam, então, esse centro onde ele traz premissas arquitetônicas para começar a estudar efetivamente, cientificamente, o impacto no ser humano do espaço. E a partir dali surge, depois de muitos anos, se juntam arquitetos a essa pesquisa, surge então a criação da ANFA, né, ali por 2003. Mas se a gente andar mais uns 30 anos para trás, alguns médicos já começavam também a fazer pesquisas, já tinham observado que pessoas... Existe uma pesquisa super importante, que a gente fala, é a pesquisa das janelas, que o Dr. Roger, o que ele faz? Ele coloca pacientes em recuperação de uma mesma cirurgia em quartos diferentes. E aí tem a ver com janelas, porque ele coloca pessoas olhando para o parque e pessoas olhando para uma parede. E as pessoas que ficaram nos quartos olhando para o parque, isso não é uma pesquisa neuro, é uma pesquisa observacional, porque ela foi feita há mais de 30 anos, ele conclui lá no final, e isso é um start para a gente também se interessar em pesquisar mais, ele conclui que as pessoas que ficaram olhando para o parque, para o dia nascendo e tal, tiveram uma distração, elas relatavam menos dor, elas pediam menos analgésicos e elas tiveram alta antes. Então, é uma comprovação de que a arquitetura, efetivamente, o ambiente cura. Não, estamos sendo muito otimistas, mas são indícios de que a gente pode andar nesse estudo para daqui a pouco a gente poder realmente entregar ao espaço o protagonismo que ele merece ter. Mas se nesse momento a gente não pode ainda afirmar que cura, seguramente a gente pode dizer que contribui. Perfeitamente, a gente tem dados para comprovar que sim, contribui. Como é que está a questão, Miriam, atualmente desses estudos na área da saúde? Porque tempos atrás conversei com outra profissional e ela disse que a neuroarquitetura muito se apropriou de instrumentos científicos que já existiam, né? E daí começou a mensurar a partir desses instrumentos. Agora já existem instrumentos próprios para medições relacionadas à neuroarquitetura e os estudos de uma maneira geral na área da saúde, como estão evoluindo? Olha, a nossa base sempre é o estudo científico, né? Então, eu gosto de dizer, e por que a gente fala neurociência aplicada a? Porque a neurociência, ela, na verdade, é um grande guarda-chuva. E embaixo desse grande guarda-chuva estão, então, os neuronegócios, a neuropsicologia, a neuroeducação e a onda neuro, que eu gosto de explicar, né? Por que veio tudo isso parecendo uma modinha, né? Palavras bonitas, nomes novos, e muita gente diz que era daquilo que já se fazia.
A arquitetura ela está em constante evolução, assim como o ser humano, assim como a humanidade, né? E a gente está sempre desenvolvendo conhecimento. Então, o que acontece? A nossa base, ela é o estudo científico, desenvolvido em laboratório, é o comportamento humano, é o EEG, é a eletroencefalografia, né? Que a gente fala, são as tomografias para que a gente consiga olhar efetivamente a movimentação cerebral. No caso da neuroarquitetura, a gente valida bastante também pesquisas com a questão do atencional, porque aqui a gente está focado num assunto de saúde, mas a neuroarquitetura ela está em qualquer lugar, ela está no varejo, ela está no material, ela está no supermercado, ela está no urbanismo, né? Ela está em qualquer local onde a gente se relaciona com o ambiente. E nós não somos dissociados do ambiente em nenhum momento. Então, eu diria assim que evoluiu muito nos últimos 10, 15 anos, eu acredito que vai evoluir muito mais, porque a tecnologia também sempre vai ficando mais acessível. Sim. Então, é possível hoje fazer pesquisas em neuroarquitetura em todos os escritórios do país? Infelizmente, ainda não. Mas a gente começa cada vez mais ter acesso a essas pesquisas e ter acesso a esses resultados e aparelhos, enfim, para poder validar os nossos ambientes da melhor forma possível. E dentro disso, Miriam, que tu está conversando, nos contando aí, existe na prática, assim, algum caso que tu possa referenciar aqui para nós, contar? Olha, existem muitos casos, tá? Eu posso citar, por exemplo, um hospital de câncer infantil que eu visitei, é projeto de uma grande colega, especialista em neuroarquitetura também, especialista em arquitetura hospitalar, e me interessou muito esse caso porque é um hospital com os interiores totalmente planejados com a neuroarquitetura. Todas as premissas que a gente estuda foram aplicadas lá. Bom, é um hospital recente, ele foi inaugurado há poucos anos, mas a gente teve acesso a pesquisas, é o caso do Erastinho, em Curitiba, é um hospital oncológico infantil, é projeto da Redora, de Santa Catarina, né, comandada pela Jodele Florenço, que é uma sumidade na área da saúde, a arquitetura da saúde, né? O que acontece? A gente percebeu que é infantil, é um hospital infantil, então é bom frisar isso. A gente percebeu que as crianças entram lá e querem brincar, né? Então, isso é o comportamento observável. Mas nós tivemos acesso a pesquisas que mostram que, depois que esse hospital inaugurou, crianças que estavam em tratamento não faltaram mais ao tratamento. Elas querem ir, elas ficam o tempo necessário. Então, a gente está contribuindo através da arquitetura para a cura, sim, milimetricamente, como eu falei, mas são dados. Então, se eu não falto a um tratamento e se eu chego nesse tratamento com o meu cortisol, a minha adrenalina já mais relaxados, mais baixos, né? Para quem já sabe que o cortisol é um hormônio do estresse, a adrenalina também deixa o nosso corpo em estado de alerta. Se uma criança chega com medo em algum lugar, ela já está na premissa de que aquele tratamento talvez não tenha a efetividade necessária. Sim. Quando precisa tomar uma vacina, quem não lembra das picadas na sua infância, né? Que a gente não ia, vamos tomar vacina hoje, é um pique, não vai doer. Mentira, sempre dói, certo? Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala. Então, o que acontece? Quando ela chega lá, ela sabe que ela vai passar por um momento de sofrimento, mas a alegria que ela tem em chegar, e foi gratificante a gente parar lá e olhar, nós tivemos a Jodele fez uma visita guiada comigo, me mostrou todo o hospital, foi incrível. Crianças que sentavam num lugar brincando e ali elas dormiam. E ao invés de pegar essa criança e levar para o quarto, o que o hospital faz? Ele traz um colchãozinho, ele bota um cobertorzinho e a criança fica ali onde ela se sentiu bem. Então, a recepção é um local de brincadeiras, né? Os quartos são locais acolhedores, existem brinquedotecas, e o hospital está trabalhando em cima, claro, é tudo muito recente, em cima da produção desses dados que a gente já teve acesso, de que, assim, melhorou muito o comparecimento a consultas e tratamentos. Então, isso, com certeza, vai ajudar na cura dessas crianças no futuro. Muito bom. E qual é o futuro? O que tu prevê, Miriam, para por causa do envolvimento da neuroarquitetura com a saúde, em termos de mercado, em termos de desenvolvimento? O que vai acontecer? Olha, Alexandre, eu acredito assim, que a gente precisa informação. Eu vejo muitas pessoas falando que é uma modinha, que vai passar. Sempre quando aparece algo
uma novidade, um conhecimento novo no mercado. Todo mundo acha que isso é uma moda, que vai passar, é um novo nome que alguém inventou para se destacar, né? Eu acredito que a arquitetura ela precisa ocupar um protagonismo que é seu desde sempre. Nós não existimos sem o relacionamento da nossa percepção com o espaço. E essa percepção, às vezes, ela é inconsciente. Nós não somos absolutamente conscientes, embora achamos que somos, daquilo que está acontecendo no nosso cérebro. Se a gente está com medo, se a gente não está, se tem um receio, se tem algum trauma, alguma memória negativa agindo ali e a gente não gosta de um ambiente por causa de alguma coisa. Então, quanto mais informação e mais consciência nós tivermos a respeito desse assunto, mais protagonismo a arquitetura vai ter, mais a gente vai conseguir criar espaços saudáveis e, como um sonho, mais a gente vai conseguir melhorar o mundo que a gente vive, para nós e para as próximas gerações. O arquiteto, Miriam, ele vai ter, em qual medida ele vai ter que colocar o pé dele na ciência? Ou depende do seu interesse, da profundidade? Todas as profundidades são válidas? Como tu vê isso? Ótima pergunta. Eu sou uma geração que me formei com poucos argumentos. Então, a gente tinha premissas de projetos, a gente tinha programas de necessidades, e ninguém questiona hoje a largura de uma escada, a altura de um degrau. Isso tudo são premissas arquitetônicas de um programa de necessidades que muitas vezes vão falar do edifício hospitalar ou para a saúde, precisam ser cumpridas. Então, eu acredito que essa parte da ciência e da técnica da arquitetura, ela vem ao longo da história e a gente vem aprendendo. Mas eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Então, eu sempre gostei de pesquisar, o que é novo me interessa, por isso que eu estou sempre indo na frente, porque eu sou curiosa, e isso é da minha natureza. Eu perco horas lendo, é um problema, às vezes até, porque eu sento para ler um artigo e quando eu vejo eu estou no 10º, né? Então, é mais ou menos por aí. Mas eu acho que alguns perfis de arquitetura, pessoas que já estão consolidadas no mercado ou que estão começando, não vão gostar. Né? E isso é uma dor também da comunidade científica. Eu, durante muito tempo, antes de começar a estudar neuro, achava que o artigo científico ele é uma dor da comunidade científica, o afastamento da sociedade. Parece que a academia está lá, produzindo artigo para a gaveta, para ter um título, e aquilo não é útil. E eu já vi várias pessoas, eu tive recentemente no Instituto Santos Dumont, em Natal, que é uma referência, quem não sabe, foi de lá que saiu o chute da Copa do Mundo de 2014, né? Então, em 2014, o Brasil já produzia tecnologia para fazer uma pessoa, né, paraplégica caminhar e chutar uma bola na abertura da Copa. Isso teve pouquíssima divulgação, mas é tecnologia brasileira, né, com muito orgulho. Saiu do interior, região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, lá do Instituto Santos Dumont. Então, eu fui conversar com ele sobre neuroarquitetura para a saúde, voltei lá agora, falei sobre neuroarquitetura para o ensino, e para eles é muito bom, cura uma dor que eles têm de verem que nós, arquitetos, estamos nos apropriando de assuntos científicos, pegando as pesquisas que eles levaram anos e trazendo isso para a prática e colocando isso em prática. Então, eu acho que vai existir uma camada da arquitetura que vai se interessar, assim como eu, né? Que vai ser a camada condutora desse conhecimento para os outros que, nossa, não quero fazer pesquisa em laboratório, não quero usar eye tracker, não gosto disso. A gente traz esse conhecimento, então, e divulga aí para que todo mundo tenha acesso e que todo mundo possa crescer, e que todo mundo possa validar seus projetos com o argumento necessário. Porque se eu estou diante de um médico e tenho um problema de saúde, e ele me diz assim, olha, 90% das pessoas, 99% das pessoas que tomaram esse remédio tiveram grandes chances de cura. Você não vai nem hesitar em comprar aquele remédio e tomar. Se eu chegar e disser, olha, 99% das pessoas que frequentaram esse ambiente, tiveram esses resultados, a gente tem argumentos e premissas para projetos melhores. Então, eu acho que esse é o caminho, é todo mundo em algum momento se apropriar desse conhecimento da forma que for justa e correta e confortável para cada um. Vou dar uma perguntinha para as duas. Dentro das suas áreas de atuação, no caso da Fran como pessoa física ou pessoa jurídica, vocês se consideram facilitadoras? Puxa, pergunta desafiadora.
Porque muitas vezes eu imagino que o arquiteto, o designer, chegue até a Persol e precisa de uma orientação, até inclusive no melhor material a ser utilizado, melhor produto, e traduzir muitas vezes, né, Fran, essa questão mais técnica para uma linguagem mais acessível para quem ainda que, aliás, nem tem não é só a necessidade, né, de conhecer todos os produtos, né? Claro, claro. Sim, como a Miriam comentou, né, a própria questão do conforto visual, vamos falar no conforto visual. Porque muitas vezes se pensa, né, no branco, porque o branco é mais clean, né, no projeto, mas o branco, se o ambiente for todo branco ou tiver muitos acabamentos num tom claro, ele vai ofuscar, ele vai acabar se tornando desconfortável, né? Então, é sim o nosso papel e a gente vê isso como uma facilitação junto ao profissional poder explicar que existem tecnologias, por exemplo, como um verso de tecido reflexivo, que então tu podes manter uma cor clara no interior, mas tu vais então ter um conforto maior, porque ele vai tirar aquele efeito, né, de ofuscamento nas telas. Então, sim, com certeza a gente nesse sentido consegue contribuir para as escolhas serem melhores, né? E com uma grande responsabilidade, porque no momento que a gente assume o compromisso de entregar o conhecimento, no nosso mundo hoje digital, onde existem poucos filtros, né, e todo mundo vai, eu acho que ser uma referência, estar ligado, por exemplo, a instituições de ensino, buscar a pesquisa científica, eu estou sempre muito próxima, né, de quem produz a pesquisa, então eu acho que é uma grande responsabilidade a gente trazer esse conhecimento. Eu vendo a Fran comentada a questão do tecido, lembrei bem, tire as crianças da sala, vou contar aqui um caso. Atenção, você que está vendo esse vídeo agora, nessa parte diante, só depois das 22 horas, tá? Vou contar um caso bem fresquinha, saindo da faculdade, né? Peguei um terraço para reforma e, nossa, lindo, vamos fazer todo o terraço branco. Lindo, maravilhoso, ficou incrível. E a cliente me liga e diz assim, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu não consigo ficar nem dentro da cobertura sem os óculos escuros, porque aquela reflexão era tanta no terraço que dentro, e aí, claro que eu fui pedir ajuda, né? Eu disse, olha, preciso de uma persiana, preciso de alguma coisa, porque ela disse, eu tô de óculos escuros aqui dentro, então imagina o impacto que a arquitetura causa. Ela se deu conta disso, mas se é uma pessoa com um problema de visão, talvez ela não se dê conta e ela fique sendo prejudicada muito tempo. Então, eu acho que a gente traz também, enquanto arquitetos, e eu vi a Duda Cooper, que é uma referência em neuroarquitetura também, outro dia a gente conversava, ela disse assim, a gente deixa um legado. A arquitetura deixa um legado. A gente vai passar e o que a gente construiu provavelmente fica para outras gerações. No caso dela, que é, né, empreendimentos imobiliários que vão ter aí, abrigar famílias durante uma vida inteira. Então, eu acho que quem deixa a informação também deixa um legado. Né? Então, com certeza, a gente tem uma responsabilidade muito grande aí de ser facilitador desse conhecimento. E tu perguntaste, né, também como pessoa física, né? Então, como mãe, contei para a Miriam até, no ano passado eu estava escolhendo o colégio para os meus filhos, né? Tenho filhos gêmeos vão fazer 6 anos. E tiramos da escolinha, queríamos colocar no colégio para iniciar já uma transição. Visitei os colégios e aí acho que entra uma coisa um pouco do intuitivo, né, Miriam? Eu não tenho conhecimento científico técnico sobre neuroarquitetura, mas eu escolhi o colégio em que eu senti que o ambiente fosse, na minha interpretação, ser mais interessante para as crianças, né? Que os meus filhos fossem se sentir bem acolhidos, eram coloridos, tinha bastante luz natural, tinha árvores, né? Então, com certeza, aquilo me encantou e tenho certeza que eles estão muito bem lá pelo ambiente todo, além, óbvio, da proposta de ensino pedagógica. Sim. Mas daí eu vou aproveitar o teu gancho para perguntar para a Miriam, porque ela trouxe esse exemplo, e a gente vai costurar isso aqui, tá? Trouxe esse exemplo do ambiente todo branco, que ele foi perceptível, foi visível ao cliente. Mas se a gente pegar agora, puxar para a Fran, colocar isso num microscópio, né? Que outras situações que de uma forma até subjetiva a gente sente, mas não percebe a olho visto, né? E como foi o caso da Fran. Ela, na verdade, o conjunto disso tudo fez com que ela se sentisse bem. E hoje, como ela é uma pessoa que também se interessa pelo assunto,
ela consegue discernir o porquê disso ter acontecido, né? Mas no dia a dia, também para o cidadão comum que não tem essa percepção mais apurada, esses impactos subjetivos também acontecem, né, Mira? Acontecem para todo mundo e acontecem desde sempre. Eu digo assim, a neuroarquitetura começou lá nas cavernas, o público e o privado, né? E quando eu estava, por exemplo, dentro da caverna, no privado, eu me sentia seguro. Quando eu estava fora, né, caçando, eu estava inseguro. Então, a gente sempre tem essa questão do ninho dentro fora, desde sempre, né? Casa, onde eu me sinto acolhido, onde eu transformo as coisas com a minha cara, e provavelmente o que aconteceu com a Fran? Ela foi buscar locais onde ela se sentia bem, para que ela pudesse passar essa percepção para os filhos, né? Claro, ela já está junto da gente aqui olhando isso, mas isso vai acontecer com todo mundo. Por que existem cidades que a gente gosta mais de visitar? Porque existem bairros que a gente gosta mais de frequentar? Por que existe um supermercado que a gente gosta mais de fazer as compras, né? Eu, por exemplo, acontece muito numa rede de supermercados aqui em Porto Alegre, que quando eu troco e vou em outro, eu meio que me sinto meio perdida, porque os corredores são diferentes. Eu digo, não, peraí. Então, eu percebo isso, né? Mas o nosso sistema cerebral, falando de uma forma muito simples, ele tem áreas cerebrais. E esta área emocional, ela é muito inconsciente. Eu não sei explicar por que eu gosto de Franciele. Ela é isso, ela é aquilo, aquela outra. Mas várias outras pessoas têm essas mesmas qualidades e talvez eu não tenha o mesmo relacionamento. Então, quando a gente entende que nós temos áreas que são inconscientes, mas que estão trabalhando sempre sem desligar, a gente entende que às vezes a gente chega no final de um dia, eu adoro dar o exemplo do shopping final de ano. A gente com aquela lista enorme, a tia ligou do interior pedindo presente para todo mundo, a gente com aquela lista enorme querendo correr, e o tempo passando e a gente não acha as coisas, começa a brotar um estresse de onde a gente não imagina. É uma sobrecarga de estímulos, é tomada de decisão a cada momento, é gasto, é não encontrar o que gostaria. Tudo isso vai se somando, porque nós somos sempre uma pessoa só. Então, o nosso corpo ele está captando esses estímulos do ambiente o tempo inteiro, bons ou ruins. Quando a gente sente uma sobrecarga cognitiva, e todo mundo sente isso no final de um dia, às vezes exaurido, tudo que quer ir para casa, já me aconteceu num shopping, eu digo, para mim chega. Ninguém mais, eu não quero mais nada, vou embora. É exatamente isso, o meu sistema cognitivo gritou e disse, cansei. Eu lembrei agora, Miriam, de uma visita que tu compartilhaste, né, no teu perfil, no espaço do autista, né? Era esse o nome, e eu achei fantástico, assim, porque agora tu colocaste, imagina, né, adultas, também fica esgotada com muitos estímulos. Imagina o caso, então, de crianças, né, ou de pessoas que têm uma sensibilidade ainda maior, né? Eu achei... Fala um pouquinho dessa visita, achei bem interessante. Essa visita foi no Espaço do Autista, né? Uma sala sensorial que eu visitei. Na verdade, eu sempre visito quando eu estou nas cidades, e recentemente eu consegui visitar 2 espaços. Um foi a sala sensorial no aeroporto de Congonhas, que é um espaço exclusivo para famílias atípicas, né, para neurodiversos em vários espectros do autismo. E é incrível, porque Congonhas estava naquele dia absurdamente lotado, era uma segunda-feira de manhã, assim, ó, o mundo passou por ali, realmente. Olha que eu conheço o aeroporto, eu me surpreendi, eu me esgotei. E quando eu entrei naquela sala silenciosa, um pouco mais escura, mais calma, com uma música tranquila e um local para sentar, eu disse, nossa, eu estou precisando desse espaço, né? Então, realmente o nosso sistema cognitivo, e a gente não percebe isso, mas o nosso cérebro ele está o tempo inteiro regulando a nossa temperatura, a nossa digestão, o nosso batimento. Para eu levar a minha mão e fazer isso no meu cabelo, foram muitas conexões que aconteceram, e elas são inconscientes, tudo que está acontecendo no meu corpo. Então, assim, é tão automático, mas existe uma maquininha trabalhando lá atrás e gastando energia para que isso aconteça. Então, quando a gente chega no final do dia exaurido, é por causa disso, porque a gente trabalhou mais do que a nossa maquininha. Quando a gente não come um dia inteiro, por exemplo, precisamos de energia para isso, ou não tomamos água, né? Então, o que acontece? Esses espaços sensoriais, eles nos ajudam nessa percepção.
e principalmente os espaços hoje dedicados ao o recebimento dessas crianças com autismo, nossa, eles precisam ser muito mais trabalhados ainda. Por quê? Porque eles são trabalhados para o sistema cognitivo deles. Então, eu visitei também o Centro do Autista em Balneário, que inaugurou bem recentemente. É um espaço incrível, eles abrem para visitação. Eu recomendo que todo mundo que esteja em Balneário Camboriú vá lá visitar, porque é realmente assim, ó, esclarecedor, né, do relacionamento, da nossa percepção. Para mim, que estudo isso, foi uma visita incrível, e a gente percebe o quanto, então, o espaço consegue estimular no aprendizado, no desenvolvimento e na própria formação do nosso caráter enquanto momento infantil. É muito importante. Que legal, que legal. Antes de falar em legado, né? Qual é a avaliação, a análise, opinião que tu tens sobre o legado que a profissional Miriam Rungin está deixando? Obrigada pela pergunta, que responsabilidade, hein? Alexandre, eu sou muito grata por estar vivendo este momento da arquitetura. Então, assim, quando eu estudei gestão e eu descobri formas para tocar o meu escritório e mudar processos, a primeira coisa que eu fiz foi: vou pegar esse conhecimento todo e vou entregar. Foi difícil. Quem lembra, eu vejo com muito orgulho hoje vários profissionais que passaram por mim na gestão, junto com o IAB e o CREA aqui de Porto Alegre. Lá atrás, eu e a Joyce começamos um curso de gestão do escritório, a Joyce Schwarzman, querida, e não tinha quase inscritos, assim. E hoje eu vejo esses escritórios despontando. Então, eu acho, assim, que conseguir deixar alguma coisa de experiência que deu certo para a gente, para as novas gerações, é o legado. O maior legado é conseguir impactar nas pessoas, na vida delas, na vida profissional, além do que a gente deixa para a cidade, para o urbanismo, a gente conseguir trazer para o recém-formado, que às vezes ainda não conseguiu se colocar nesse mercado, né? Que a arquitetura, ela é um caminho junto com a saúde, junto com a medicina, junto com o direito. Ela não perdeu o protagonismo dela, apesar, né, desse mercado ter sido taxado durante muito tempo como supérfluo, como, né, só de coisas bonitas. A arquitetura não é só para ser bonita, ela é para ser correta. Então, eu fico muito feliz de estar vivendo neste momento da arquitetura, onde a gente pode efetivamente comprovar que os espaços nos impactam, que eles promovem bem-estar, que eles podem ajudar na produtividade, que eles podem promover saúde. E, para mim, é uma honra poder deixar um conhecimento. Eu tive a sorte de ter até hoje mais de 10 mil colegas, alunos pelo país, e é gratificante quando alguém me chama e diz assim: Miriam, estou conseguindo aproveitar, né? Estou usando esse conhecimento, está alavancando o meu escritório. Então, assim, o legado, para mim, ele é uma honra. Ele é, assim, um propósito de vida. Eu me realizo com isso. Que legal, que legal. Gente, a gente está... E não tem legado melhor do que um livro, né? Passado adiante. Ia tocar nesse assunto aqui também, a Miriam, que além de tudo é escritora, né, Miriam? E aí, como é que surgiu essa verve na tua vida? As pessoas da área da criatividade, né? Eu até levei isso uma vez para uma consulta, né, psicológica. A gente quer pintar, a gente quer bordar, a gente quer escrever, a gente quer fazer tudo. A criatividade, ela precisa, né? Então, a gente canta, né? O que acontece? O livro, o Tampos e Pedras, ele surgiu das aulas. Por quê? Porque sempre faltava conteúdo para entregar. Sempre eu queria contar mais, e aí um dia eu disse: por que não escrever esse conteúdo? Ele nasceu como um book, e a partir de vários acontecimentos ele virou um livro impresso, e ele está aí, já atingiu, e para minha sorte e surpresa, muitos marmoristas também se interessaram por esse produto. Então, uma das minhas áreas de atuação é materiais e vestimentos, é um fascínio, assim, porque sem materiais e vestimentos a gente não tem os ambientes, né? Então, são elementos fundamentais na composição da arquitetura. Muito bem, meninas, antes de encerrar, nós vamos falar sobre, fazer um parênteses aqui, para fazer uma propagandinha do primeiro Seminário Internacional de Neuroarquitetura. Estou com duas pessoas aqui que são apoiadoras. A Miriam vai ser palestrante, vai abrir um seminário, e isso nos honra muito, Miriam, nos honra muito.
a Fran, a Persol, apoiadoras, patrocinadoras, não só do seminário, mas uma patrocinadora geral aqui da rádio. A gente tem muita gratidão. Qual a tua expectativa, Miriam, a respeito do seminário e a importância de eventos nessa área para disseminação aí dos conceitos da neuroarquitetura? Olha, como eu falei antes, a gente está num mercado onde todo mundo hoje abre o microfone e fala, às vezes, a sua opinião. Né? Então, eu acho que estar diante de um microfone, estar num evento desses, com nomes como a gente tem ali, que para mim é uma honra dividir, todos eles são extremamente estudiosos dessa área. Lori, nossa, Andréa de Paiva, eu comecei a estudar arquitetura, a neuroarquitetura, né? E a Andréa já estava nesse caminho, é umas grandes referências no país hoje, a Jéssica, a Andréa, né? A Duda, a Lori, enfim. Então, para mim é uma Raquel honra. Também. A Raquel, nossa, coordena vários cursos aqui, é uma referência, tive a sorte de visitar e conhecer Natal com a Raquel, a gente sempre tem boas lembranças, e é uma troca muito grande entre nós sempre. Então, é um grupo que se conhece, é um grupo que troca. Eu acho que o que o seminário quer deixar, além do conhecimento da neuroarquitetura, é sobre isso, é sobre estarmos juntos, é sobre todo mundo crescer, é sobre tem mercado, né? Não, ninguém aqui segura o conhecimento e guarda para si. Então, eu tenho a honra e a sorte de abrir esse evento com pessoas que eu sei que são disseminadoras do conhecimento, assim como eu, né? E a gente acredita efetivamente de que juntos nós todos ficamos muito mais fortes. Vocês não têm noção de quantos comentários que eu recebo, que as pessoas, parabéns pelo seminário, não sei o quê, estou na torcida, e eu falo, não, também torcida. E as pessoas falam assim, vai dar tudo certo, com um timaço desses aí não tem como dar errado. E eu fico pensando, cara, que honra poder te ter no seminário, ter todos os outros palestrantes. Não é fácil reunir todos num espaço de um dia, né, para estarem disponíveis, mas eu compartilho muito dos que tu falaste, Miriam. O mercado existe, ele está aí. Eu acho que um evento como esse fortalece o mercado. Ele mostra para o mercado que a coisa é séria, que não são aventureiros ali, né? E a Miriam, vou contar um segredinho aqui, a Miriam disse, Alexandre, vê quem tu vai convidar. E eu disse, Miriam, fica tranquila, que é só o pessoal, que é só o pessoal de responsabilidade. Porque eu acho que tem isso, né? Alexandre, quando tu falaste assim, quem tem um microfone nas mãos tem que ter responsabilidade. E esse até é um efeito, né? Ele é um efeito, não vou me estender, mas ele é um efeito onde a ciência também estuda isso. Quando a gente conhece muito pouco algo, a gente sai falando achando que sabe tudo daquilo. Assistir uma palestra de 2 horas, nossa, já sou especialista no assunto, já vou entregar, já vou falar, e eu vejo muitas coisas, infelizmente, sendo faladas de forma equivocada. Gente que publica coisas de forma equivocada porque não foi a fundo naquela piscina. Então, é aquela coisa, eu sei nadar, mas talvez eu não saiba todas as técnicas de natação, eu não saiba as técnicas de respiração. Então, se eu não conheço os grandes nadadores mundiais, eu não sei nadar. Né? Então, existe esse efeito e existe muito, mas eu acho que isso é natural do mercado. Né? As pessoas vão falar, e eu trago aqui uma frase da querida Thelma Merjani, que eu acho que não é dela também, é do mercado, aí quanto mais estudo, menos sei. Então, a gente tenta entregar esse conhecimento embasado, validado, em cima de muita pesquisa. A gente tem base científica para tudo que a gente coloca. Por mais que a gente coloque de uma forma simples, é baseado em estudo científico, né? É uma piscina muito profunda para entender tudo isso. E a gente quer entregar isso para justamente ir fazendo esse filtro. Em algum momento do nosso mercado, todo mundo falar tudo com base, com certeza daquilo que está dizendo, né? E a gente poder estar todo esse mercado alinhado. Por quê? Porque todo mercado alinhado, ele só é mais forte. Lógico. Miriam, Fran, estamos indo para o final. Fran, recadinhos finais, o que nós temos aí? Ou vai só se despedir? Não, aproveitando o gancho do seminário, né? Muito curiosa, ansiosa pelo primeiro seminário. É uma honra também estarmos juntos na parceria e tô na expectativa para aprender bastante.
e nós vamos cumprir com a expectativa de todos. Então, o recado final que eu deixo é que somente com o conhecimento a gente consegue mudar aquilo que a gente quer. Não adianta a gente ter boa vontade, a gente ter amor, a gente ter dedicação, se a gente não tiver o conhecimento para fazer a mudança necessária. Então, busque o conhecimento necessário para fazer aquela mudança que você quer fazer no mundo. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, agradecendo novamente a nossa querida Fran Santos, lá da Persol Persianas, também a nossa querida arquiteta Miriam Runge, que estará conosco, as duas, aliás, né, estarão conosco no primeiro Seminário Internacional de Neuroarquitetura. E acredito que quando esse programa for pro ar, a gente vai ter passado já, mas já avisando que nesse momento não aconteceu ainda e nós já estamos com as vagas esgotadas, a previsão para o ano que vem é a gente ampliar isso aqui, porque assunto tem, palestrantes qualificados tem, e público interessado também tem. Então, para você aí que vai participar do seminário, estamos esperando você com todo o carinho do mundo para ser nosso companheiro nessa jornada. Aos que não vão participar, ano que vem. E já deixando aquele recadinho, né, para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, dar o seu like, fazer o seu comentário, estar sempre acompanhando aqui as produções da Escala Humana. Fran, Miriam, um grande beijo, um super abraço e até a próxima. Até, obrigada. Obrigada, Miriam. Até uma próxima. Obrigada.